Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, de 12 até o 14. Para essa meditação nós vamos ver, com a ajuda do Senhor, o segredo da terapia da radiação do Senhor. Então nós vamos tirar algumas lições para nós, para que então, quando nós estivermos em situações, não apenas enfermidades físicas, mas para o Filho de Deus nós sabemos que toda enfermidade física, ela tem um cunho espiritual, né? Então uma alma enferma, ela certamente fará com que todas as doenças, as dores sejam explodidas no corpo. E aqui no capítulo 17, versículo 12, nós temos uma importante declaração do Senhor através do profeta Jeremias, que diz assim: trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Irmãos, que versículo é esse? Depois vamos comentar alguma coisa a respeito dele. Verso 13: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. E o verso 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Vamos ter uma breve palavra de oração, pedindo a orientação do Senhor para esse tempo de reflexão da palavra. Pai, nós Te louvamos e agradecemos o Teu nome, por esta manhã tão radiante. Obrigado pela chuva que caiu sobre a nossa cidade, sobre os campos. Veio para refrigerar, ó Pai, as nossas vidas, aos Teus cuidados, as Tuas carícias e também consolo, porque Tu visitas a terra e a regas, tudo é fruto da Tua criação. Nós entendemos, ó Pai, da Tua parte, que precisamos tanto do Senhor, nesta manhã de estudo da palavra, que Tu venhas revelar Teu Filho em nós, mais uma vez, nós precisamos tanto conhecê-lo, e nos levar, ó Pai, a uma vida de intimidade com o Senhor, para que então possamos experimentar a Tua doçura, o Teu toque, para sermos revestidos cada vez mais de Cristo. Ele é o amado das nossas almas, Ele é aquele que derramou todo o Seu amor em nós, para que nós então devolvêssemos a Ele, amando, adorando, servindo. Pai Santo, nas Tuas mãos está todo este tempo, abençoa, fala conosco, Pai, frutifica essa verdade, em nome de Cristo nós oramos, amém. Irmãos, então qual é o segredo da terapia da radiação? Primeiro aspecto, nós vamos ver alguns detalhes aqui que são fundamentais para o nosso crescimento também, mesmo porque o grande desejo do Senhor é que nós venhamos a crescer nele. Para crescermos nele, temos que alimentar de Cristo. A palavra fala, 1 Pedro 2,2, que é necessário que nós venhamos a desejar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que dele você seja dado crescimento para a salvação. Nós já somos salvos em Cristo, quando cremos na obra consumada do Calvário, mas o que Ele deseja então operar em nós, está operando em nós, Ele já começou uma boa obra em nós, é de salvar a nossa alma, é de purificar a nossa alma. Então Ele vai usar os seus meios, que é o Espírito, a palavra, vai usar a cruz, vai usar as circunstâncias. Circunstâncias envolvem tudo, irmãos, envolve uma doença, um sofrimento, uma tribulação e por aí vai, porque Ele precisa de operar isso em nós. Às vezes nós somos muito resistentes,
com o operar de Deus em nós, para mudar alguma coisa em nós. A transformação de um filho de Deus, ela ocorre a partir do novo nascimento. Sem ter uma experiência de novo nascimento, as nossas vidas nunca serão transformadas. Você pode buscar, o que você poderá buscar é tão somente talvez uma cura física, pedir para que os irmãos orem pela tua enfermidade, mas você não será curado na sua alma se verdadeiramente você não nasceu de novo. Entende, irmãos? Aqui ele começa, antes de tratar com a sua radioterapia, mostrando a nossa posição. Esse versículo 12, irmãos, ele é muito claro para nós, porque nós já temos a realidade dele. Porque ele diz assim: trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Então, o lugar do nosso santuário é o trono de glória. Vocês sabem que aquele lindo texto de Efésios 2,6 vai mostrar que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Irmãos, isso é muito grande. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e assentados no lugar celestiais em Cristo, trono de glória. Ali está toda a plenitude da divindade. A Trindade, ela está entronizada. Irmãos, e por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo é e fez, Ele nos levou e fomos jogados para dentro da Trindade. Nós estamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais. Isto é maravilhoso. Isso é uma esperança gloriosa para nós. Pela fé nós já estamos lá. Agora, esse processo em que o Espírito trabalha em nós, a gente vai verificar que algumas circunstâncias ele precisa remover, ou vai usar algumas circunstâncias para remover algo de nós, no qual ele encontra em nós resistência. Entende, irmãos? Porque nós somos muitas vezes duros em alguns aspectos da nossa vida. Tem muitas pessoas que não querem ser curadas na sua alma. Já são filhos de Deus. Mas a alma, pelo acúmulo de maldade, ela está totalmente saturada daquilo que concerne a este mundo. O foco da nossa alma é este mundo, porque tem se alimentado dela constantemente, diariamente. Nós alimentamos a alma, meus irmãos, com tudo aquilo que é deste mundo, entendeu? Trabalho, divertimento, uma série de coisas. Tudo isso é algo que o inimigo usa para que nós então estejamos numa felicidade, achando que aquilo lá pode se comparar a Cristo. Então eu estou vivendo isso aqui porque Cristo é minha vida, então eu não pode, irmãos. Aquilo muitas vezes ofende ao nosso Senhor. Estão me compreendendo? Hoje eu gostei muito de uma postagem lá nos Jovens que o nosso irmão Lucas colocou, né? Até depois coloquei lá nas redes sociais também, que domingo é o dia de celebrar o Senhor. Que coisa linda, né? Vamos celebrar o Senhor. 10 da manhã vamos assar uma carninha, né? 2 horas da tarde vamos jogar um futebol, né? E tem outras coisas, mas quando é 19 horas, estamos com a Bíblia na mão, dormindo, com sono, né? Então, isso não é celebrar o Senhor, irmãos. Celebrar o Senhor, claro que a importância da reunião da igreja, ela é fundamental, porque a nossa reunião não é algo comum. A reunião da igreja não é algo comum, foi proposto pelo Pai. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E nós pensamos que viver unidos os irmãos está relacionado tão somente ao congregar do povo de Deus. É muito mais além do que isso. Está no nosso dia a dia. Eu não sei você, irmão, mas nós precisamos verdadeiramente fazer com que o Espírito do Senhor, nós temos que buscar isso diante do Senhor, colocar em nosso coração um profundo desejo de rever os irmãos. Sentir saudade um dos outros, entende? O apóstolo Paulo, quando ele saía de uma localidade para outra, passava 3 dias, ele já tinha saudade dos seus irmãos.
Você tem saudades dos teus irmãos? Irmãos, infelizmente, muitos têm o desejo de congregar, mas por medo da perdição eterna. Entende, irmãos? Porque se nós amamos os irmãos, nós temos um desejo de estar juntos. É maravilhoso. E a igreja, porque, vamos supor aqui, eu conheço todo o Brasil, lugares que a gente vai ministrar, nós já passamos ministrando, o que os líderes têm sofrido é exatamente isso, que as pessoas não têm um prazer na comunhão dos santos. E isto, irmãos, faz com que verdadeiramente esses que professam o Senhor, creu, talvez até já creu, mas, irmãos, vamos pensar o seguinte: lá na glória, o que nós vamos fazer lá, irmãos? Qual que é o nosso serviço lá diante do Senhor? É servir, adorá-lo ao Senhor eternamente. É viver em uma unidade que já começa aqui. Tudo isso aqui é ensaio para a glória. Entende, irmãos? Se nós não temos o desejo hoje de congregar como irmãos, queridos, e quando formos para lá? Eu creio que muitos desejarão ir para o inferno, porque parece aparentemente que é mais interessante do que estar participando da reunião dos santos. Mas, graças ao Senhor, que o lugar do nosso santuário é o local onde nós já estamos pela fé. Agora no 3 aqui ele diz uma coisa interessante: Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Irmãos, guarde bem isso aqui. O Senhor nunca vai nos deixar. O problema é que nós deixemos o Senhor. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome deles, o nome dos que se apartam de mim, será escrito no chão. Não no livro da vida, no chão. Mas por que no chão? Porque escreve no chão, vem a água e dissipa. Lembra lá em João capítulo 8, versículo 6, quando aquela adúltera foi colocada diante do Senhor Jesus? E ali eles disseram para Jesus: essa mulher foi pegada em flagrante adultério. E Jesus, com uma diplomacia incrível, começou a escrever no chão. E o que ele escrevia no chão ali, irmãos, era o nome daqueles que tinham deixado. Porque, queridos, mas como eles insistissem, Moisés pediu para que ela fosse apedrejada. Mas cadê o homem? Se foi pego em flagrante, vocês trouxeram a pessoa errada. Não é assim? Jesus começou a escrever no chão, mas eles insistiram. Jesus disse o seguinte: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então todos eles, acusados pela sua própria consciência, foram se retirando, ficou a mulher só. E ela falou para Jesus: nem tu me condenas? Jesus perguntou para ela: cadê os teus acusadores? Se foram, então nem eu te condeno também. Vá e não peques mais. Mas o nome daqueles que deixam o Senhor, serão escritos no chão, porque eles abandonaram, diz as Escrituras, abandonaram o Senhor. O Senhor, Ele é a fonte de águas vivas. Irmãos, Ele é o nosso recurso espiritual. E aqui entra a questão da radiação. A terapia da radiação. Nós vamos ver o segredo hoje aqui. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Vocês devem conhecer, talvez, muitos aqui, melhor do que eu, que a radioterapia, ela é um tratamento contra o câncer,
que utiliza como método a radiação ionizante. Radiação ionizante, ionizante é do raio-x, aquele raio-x que vai afetar o DNA das nossas células, né? Ionizante, aquele raio-x. Agora, a radiação, ela atua principalmente no controle do crescimento desordenado das células, porque elas vão crescendo, então a radiação vai fazer com que ela encontre seu equilíbrio ali, para que não cresça de uma forma desordenada. E essa forma desordenada dela crescer, alguns estudiosos na área da psiquiatria, da psicologia e também da saúde, eles afirmam que uma pessoa que é muito nervosa, muito ansiosa, tem uma tendência muito grande de desenvolver células cancerígenas. Entende, irmãos? Agora, vai levar, de alguma maneira, a radiação, descoberta ali no início, vai levar o paciente à cura, aquela radiação sobre aquele paciente. Agora, quando não é possível eliminar esse tumor, então a radiação funciona como uma forma de melhorar a qualidade de vida do paciente. Entende, irmão? Eu estou falando aqui a questão do câncer, mas qualquer tipo de enfermidade, muitas vezes, seja ela qual for, nós vamos descobrir que hoje aqui, a radiação de Deus, ela tem um efeito eficiente, falando para filhos de Deus. Porque muitas vezes o Pai, ele permite uma enfermidade para chamar a nossa atenção para Ele mesmo. Nós vimos domingo passado que muitas vezes Deus, o Pai, Ele traz uma aflição para nós, traz uma dor para nós, traz um sofrimento, uma tribulação, mas não é da vontade dEle, não é do agrado dEle, mas porque Ele nos ama, Ele precisa nos corrigir. Quem ama, corrige. Os pais que amam seus filhos, irão corrigir seus filhos. Os pais que odeiam seus filhos, que têm autocomiseração pelos seus filhos, vão criar filhos monstros. Vão criar filhos doentes. Os pais que não disciplinam seus filhos, vai sofrer as amarguras terríveis de ver os seus filhos totalmente desviados do Senhor, filhos rebeldes, porque o mundo vai estimular aquilo que eles são. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, a palavra fala lá em Hebreus 12:6 que o Senhor corrige a quem ama, castiga, correção, disciplina a quem ama. E Ele deixou para nós, os pais, uns métodos eficientes para corrigir os filhos, principalmente as criancinhas, uma coisa chamada vara. Se você ler Provérbios, você vai entender o método, e Deus não vai mudar, irmãos. Ainda que existe aí, o mundo jaz no maligno, Satanás usando todos os seus material bélico, pessoas, para criar leis que confrontam a palavra de Deus. Por isso que quando verdadeiramente houver leis humanas que venham confrontar a palavra de Deus, irmãos, nós não podemos nos adequar ao sistema de leis humanas que confrontam a palavra. No primeiro século, quando o apóstolo Pedro pregou aquele lindo sermão, vocês se lembram? Capítulo 2, capítulo 4, eles proibiram de pregar Jesus Cristo, a cruz. Não fale mais neste nome. Eram as autoridades constituídas da época. Eram os governadores, principais sacerdotes, eram os homens ali revestidos de autoridades concedidas por Deus. Porém, o que Pedro disse? Consultem, vê se é justo obedecer a vós outros do que a Deus. O legado que ele deixou para nós, a igreja, é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Cristo é e fez. Pregamos a Cristo crucificado.
Esta mensagem que o mundo tem rejeitado, esta mensagem que ofende o mundo. Mas, irmãos, o mundo, por ser um mundo cego, com entendimento em trevas, eles nunca irão querer conhecer o Senhor, porque pensam eles que você conhecer o Senhor, está no meio de um povo de Deus, Deus irá lhe privar de muitas coisas. Não vai lhe privar, porque o mundo tem buscado a felicidade de todas as formas, mas Ele é a nossa alegria, uma alegria plena, uma alegria que não tem como ser tirada de nós, apesar de todas as tribulações que iremos enfrentar, apesar das perdas, apesar das dores. Esta alegria, ela é permanente em nós, porque é o Senhor é o Senhor da alegria. Então, Cristo sendo o nosso tudo, nós temos tudo nele, para nós não falta nada, para a filha de Deus não falta nada. Se está faltando alegria na sua vida, ela está vazando em alguma parte do seu relacionamento com o Senhor. Entende, irmãos? Então, esta oração aqui, ela é maravilhosa. Cura-me, Senhor, e serei curado. Então, queridos, o pecado, ele é como um câncer. Agora, a presença de Deus é como uma radiação sobre aquele câncer. Estão me compreendendo, irmãos? Portanto, quanto mais você viver uma vida em união com Cristo, desfrutando da sua presença, absorvendo a palavra e se deleitando no amor do Pai, porque Ele te ama muito. Irmãos, nunca duvide do amor de Deus por você. Você é amado do jeito que você é. Percebe? Então nunca duvide, então deleita neste amor. Você vai receber mais poder será introduzido em cada fibra do seu ser. A presença dele, a radiação dele, a presença do Senhor, irmãos, é algo tremendo, é algo maravilhoso. A nossa cura e saúde física e espiritual vem do Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, 2 versículos. Jeremias aqui, capítulo 33. Vamos ler o versículo 3 e depois o versículo 6. Eu quero passar rapidamente sobre esses textos para nós verificarmos algo fundamental. Primeiro aqui no versículo 3, um texto que nós conhecemos, invoca-me ou clama, Jeremias 33, verso 13, ele diz assim, invoca-me, algumas versões está, clama a mim, irmãos, quando é que você vai clamar ao Senhor? Quando é que você vai invocar o nome dEle? É quando você tem desejo por Ele. Mas muitas vezes nós não temos desejo por uma relação com Ele, nós temos desejo que Ele nos livre, nos cure, nos liberte de alguma enfermidade. Agora, clama a mim e te responderei. Então, irmãos, nunca se esqueça disso, que a palavra de Deus é a verdade, e quando clamamos a Ele, nenhuma das tuas orações ficará sem resposta. Creia neste fato. Clama a mim e te responderei. E Ele diz assim para nós, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que estão escondidas, que não sabes. Mas clama a mim, esteja diante de mim. Aí o versículo 6, ele continua dizendo o seguinte, claro que aqui que ele está falando sobre a questão lá dos caldeus, né? E agora ele diz o seguinte, eis que lhe darei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Irmãos, nós temos muito a ganhar quando estamos expostos à presença do Senhor. Viver uma vida derramada aos seus pés é maravilhoso, mas Ele quer que nós clamamos a Ele. O que acontece muitas vezes
regressão espiritual, é quando nós alcançamos do Senhor aquilo que nós buscamos, porque, irmãos, Ele tem tanto prazer em nos atender, percebe? Ele faz tantas concessões conosco, porque as nossas vontades são desordenadas, e Ele talvez dá um pingo disso, um pingo daquilo, não concedendo aquilo de uma forma total para nós, porque aquilo irá nos prejudicar, porque nós não sabemos orar como convém. Precisamos ter discernimento espiritual. Em primeiro lugar, temos que conhecer o Senhor revelado na palavra, para que as nossas orações sejam então todas elas adequadas. Você vai ser uma pessoa sarada, você não vai enfrentar enfermidades, porque você conhece o Senhor, conhece a vontade dEle, as tuas orações serão segundo a vontade dEle. Mas nós pedimos coisas, como é que você sabe se é da vontade dEle ou não? Nós não conhecemos o falar dEle revelado nas Escrituras, porque nós não lemos as Escrituras. Nós temos um problema muito sério de indolência espiritual. Nós temos e conseguimos fazer todas as coisas, mas quando é para a palavra de Deus, tem pessoas que durante a semana nem pegam na Bíblia, e se diz um filho de Deus, meu irmão, tem que prestar atenção, que se você não se alimenta do Senhor e da sua palavra, alimentar dEle é conversar com Ele, e Ele falar com você, porque na oração nós pensamos que nós temos que pedir tudo para Deus, Ele está lá para nos ouvir, Ele nos salvou, agora Ele tem que cuidar de nós. Irmãos, tudo isso Ele cuida, mas Ele também, o desejo dEle, e o desejo íntimo do nosso espírito, é ouvir o falar do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, quando ela penetra em nós, quando o falar dEle entra em nós, vai produzir coisas magníficas em nós, vai remover de nós aquelas coisas que são abaladas em nossa vida, aquilo que te abala, aquilo que nós somos tão fragilizados, que de repente uma coisinha à toa já nos deixa nós totalmente com uma emoção para baixo, entende? Com cara de deprimido, porque aquilo não se concretizou na nossa vida, percebe? Então precisamos de ouvir a voz dEle, mas Ele quer formar em nós o caráter do reino. Está tão claro para nós, irmãos? Abra por favor lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28, Hebreus 12, versículo 27, aqui no versículo 26, nós sabemos que quando ele falou lá no Antigo Testamento, Hebreus 12, versículo, irmãos, aqui tem tantas lições, eu não quero me deter muito aqui, porque não é o nosso assunto hoje. Primeiro no versículo 25, aqui tem uma advertência, aqui tem uma exortação, ele diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Irmãos, não podemos recusar aquele que fala. Aí no versículo 26 ele diz assim: aquele que fala, cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, então, pela palavra, Ele vai remover de nós, significa a remoção dessas coisas abaladas. Sabe o que o Senhor quer fazer na sua vida? Tudo aquilo que lhe abala, tudo aquilo que de fato mexe com as suas estruturas, pelo falar dEle, Ele quer remover isso de você. Eu perdi uma coisa lá, isso me deixou tão triste. Ele quer tirar isso de você, porque aquilo que você perdeu não lhe pertence, tudo é do Senhor. Nós não temos nada neste mundo, aquilo que é mais precioso que nós temos é Ele, e aquilo que nós temos, que nós achamos que é nosso, foi Ele que colocou em nossas mãos para nós sermos bons administradores, mordomos do Senhor. Entende, irmãos? Para cuidar dos negócios dEle. Jesus, Ele veio a este mundo, Ele disse assim: não me convém eu estar na casa de meu Pai. Para quê? Para cuidar dos negócios do meu Pai. Entende, irmão? Com os filhos de Deus também não é diferente. Então, Ele quer remover de nós essas coisas que nos abalam, usando a palavra, usando as circunstâncias, usando a cruz, usando o falar dEle, mexe com as nossas estruturas. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, aquela radiação maravilhosa, aquele esplendor de glória, isso remove de nós, irmãos, tudo aquilo que nos abala, sentimentos desordenados,
desejo por posses, porque nós já temos a maior riqueza. Você e eu que cremos no Senhor, somos as pessoas mais ricas deste universo. A vida eterna foi colocada dentro de você. Você é um filho amado do Senhor, você tem tudo, você tem sabedoria, você tem santidade, você tem santificação, você foi justificado. Cristo é a sua vida, Ele é pleno de glória, pleno de santidade. A santidade dele é muito linda. Salmo 96, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O mais formoso de todos os homens habita dentro de nós e faz de você uma pessoa bela. Tem um falar gracioso, um falar amoroso, um falar gigantesco, um falar contundente, um falar... O Senhor quer expressar para o mundo através de mim e de você. O Senhor quer edificar uns aos outros através da palavra, através dos nossos lábios. O Espírito que habita em nós, se expressando, trazendo toda a revelação de Deus para este tempo, irmãos. Então esse é o cuidado do Senhor para com a sua igreja, para com a sua noiva, bendita noiva do Senhor, somos nós. O Senhor, irmãos, está tão ansioso por nós. Ele espera a sua noiva há mais de 2000 anos. E a noiva do Senhor não está pronta ainda. Por que não está pronta? Porque nós temos sido adúlteros do Senhor. Nós temos amado tantas coisas do mundo que não é o Senhor. Entende, irmãos? Então, aí ele diz o seguinte: a remoção dessas coisas abaladas, verso 27, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então o Senhor, Ele quer formar em nós aqui algo que não nos abala mais. Vai estourar uma guerra. Essas coisas, se estourar uma guerra aqui, civil, vamos colocar de Sidrolândia, não precisa nem estourar a guerra. Hoje está muito comum nessas cidades do interior, aqueles bandidos vão lá com 2 carros, 8 pessoas, começam a dar tiro para o alto com um fuzil, as pessoas agacham, ficam lá trêmulas, não é assim? Com medo de tomar um tiro, uma bala perdida, alguma coisa, ficam lá trêmulas. Isso nos abala. Então, querido, o Senhor quer remover isso de nós. Ele não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Entende, irmãos? Agora ele diz assim, olha o versículo 28. Por isso, recebendo, você não teve que pagar absolutamente nada, você tem que receber, porque foi dado para nós. Lucas 12:32, ele disse assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Se Ele deu, então, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor. Busquem a face dEle. Não vai buscar coisas para a sua vida. Buscar minha bênção, vou buscar... Não, irmão, vai buscar a face dEle. Quando você começar a buscar a face dEle, relacionamento com Ele, as coisas que você precisa, que o Senhor sabe, Ele vai agir, Ele vai atuar. Como disse o nosso irmão aqui uma vez, que veio ministrar nesse púlpito aqui, ele falou para mim o seguinte: olha, quando eu comecei a cuidar das coisas do Senhor, o Senhor cuidou das minhas coisas. Irmãos, e como Deus tem abençoado esse casal, seus filhos são uma bênção. Então nós recebemos um reino inabalável. Procura descobrir, irmãos, o reino de Deus. Quem sabe, se o Senhor permitir, este ano eu quero pelo menos tratar, pelo menos uns 5 assuntos relacionados ao reino no qual nós pertencemos, já foi dado a nós. É tão maravilhoso, irmãos, um reino inabalável, porque o reino é Cristo, é o Todo-Poderoso. Onde está o Rei,
está o seu reino. Nós fazemos parte do seu reino. Ele nos inseriu no seu reino. Agora, o nosso rei é diferente de todos os reis, porque o nosso rei é um rei que é manso e humilde de coração. E neste rei nós encontramos descanso para as nossas almas. Que rei maravilhoso é esse? É um reino de paz, um reino de amor, um reino de alegria. Oh reino, bendito é o nosso Senhor, irmãos. Cura-me, Senhor. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, em Jeremias capítulo 30, versículo 17. Eu tinha que ter lido esse versículo primeiro aqui, 30, versículo 17. Porque, irmãos, a presença dele gera em nós cura. Queridos, presença dele. Nós não vamos encontrar cura em outro lugar, irmãos. É na presença dele, entende? Jeremias capítulo 30, verso 17 diz assim. Aqui, irmãos, todo o contexto é que Deus quer trazer nós do cativeiro em que nós estávamos. Claro que aqui foi da Babilônia que ele trouxe para a terra de Canaã, né? Em 3 levas de cativos, não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas, irmãos, implicitamente e espiritualmente falando, é que nós precisamos ser libertos do nosso cativeiro. O nosso cativeiro é nós mesmos. A nossa doença é nós mesmos. A nossa insegurança é nós mesmos. E aqui no versículo 17 ele diz assim. Irmãos, depois leiam na casa de vocês o capítulo 30 de Jeremias, é tão lindo. Verso 17 diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Quem que vai curar, irmão? Quem que vai restaurar, irmão? De que maneira? Ele lá no céu, bem distante, e você aqui? Não, é pela presença dele, e a presença dele flui uma radiação de cura tão maravilhosa. Por isso que as nossas células doentes, sendo iluminadas pela presença do Senhor, vai ter cura. Cura definitiva, não cura religiosa. A religião também cura. Se você ler com bastante cuidado aquelas pragas do Egito, primeiro foi o bordão de Moisés que ele jogou lá e virou uma serpente. Os magos, com as suas ciências ocultas ou os poderes latentes da alma, fizeram a mesma coisa. E aí depois, a praga lá do rio que transformou em sangue, os magos fizeram a mesma coisa. Mas quando Deus disse para Moisés: estende teu bordão sobre o pó da terra, e eles se tornarão em piolhos. Pó da terra se virá piolhos. Eles fizeram, tentaram, mas não conseguiram. E a lição é: somente Deus pode dar vida àquilo que está morto. Deus pode dar vida da terra, transformar aquilo que Ele quer. Eu e você, ou nós, será que nós já esquecemos da nossa estrutura, de onde que nós viemos? Salmo 103, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, poeira. E nós viemos do pó e para o pó nós tornaremos. Mas para quem verdadeiramente nasceu de novo, é filho de Deus, o Espírito volta a Deus, o pó volta para a terra, mas nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo da sua glória. Isso é maravilhoso. Então aqui, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Todos esqueceram, mas sabe qual que é a lição aqui? O Senhor está dizendo, eu não me esqueci de ti. Irmãos, ainda que todos esqueçam de você, você nunca será esquecido pelo Senhor. Você está no coração do Pai, você está em Cristo. Então você
por causa de Cristo, é o foco do amor de Deus. Irmãos, como Ele cuida de nós. Ah, se nós soubéssemos. Então, queridos, a única forma de nós sermos transformados é nos aproximarmos e vivermos uma vida íntima com o Senhor, Porque quando nós estamos distante dEle, vai ocasionar, irmãos, regressão espiritual. Nós não vamos avançar, não vamos ficar parados aqui, nós vamos regredir espiritualmente. Agora, a proximidade dEle, com Ele, sempre vai trazer progressão espiritual, progresso espiritual, e nós seremos transformados, de que maneira? De glória em glória. Vamos ler esse texto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Agora, aqui, irmãos, tem um detalhe que é muito importante. 2 Coríntios 3, verso 18. Muito interessante. E aqui no versículo 18, outro capítulo interessantíssimo para nós lermos. O capítulo, aliás, toda essa carta aqui de 2 Coríntios, ela é maravilhosa, que fala aqui da autobiografia do apóstolo Paulo, segundo alguns estudiosos. Mas no versículo 18 ele diz assim: e todos nós, esse todos nós não é todo mundo, é os que creram. E todos nós, com o rosto desvendado, desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Essa glória do Senhor é a própria presença dEle, a glória do Senhor, contemplando a glória do Senhor. Lá no Salmo 34 diz assim, versículo 4 ou 5, contemplai-o e sereis iluminados. Aquele facho de luz enche o nosso coração da presença dEle. Então, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, queridos, aqui há um progresso, continuamente, contemplando. Não fala para você chegar diante dele e pedir coisas, contemplar. Senhor, ensina-me a buscar a tua face. O que é buscar a tua face? E a tua presença. Irmãos, vocês não sabem, mas a fé, ela vai ser aumentada. A fé, ela vai ser cada vez mais sólida, que você vai perceber, com convicção, não por conhecimento, porque nós conhecemos muitas coisas da palavra e muitas vezes não temos convicção de que a tua e a minha fé será mais sólida do que essa parede, desse local de reunião. Uma fé sólida. Irmãos, quando você entrar nessa intimidade, você vai tocar o coração do Pai tão facilmente. Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Queridos, um texto muito interessante do Salmo 135, 5 e 6, quando o salmista ele diz assim: porque eu sei que o Senhor é grande e que tudo que Ele quis, Ele fez, nos céus, na terra e debaixo da terra. Lembra de Enoque que andou com Deus? Como que Enoque andou com Deus? Pela fé. Foi uma fé tão sólida, porque ela vai crescendo. Pedro fala que nós podemos obter essa fé preciosa. Nós recebemos uma fé para crer, mas a fé preciosa, nós podemos obtê-la da parte do Senhor. De que maneira, irmão? Uma vida de intimidade com Ele, uma vida relacional com Ele. Essa fé vai se tornando sólida. Sabe o que vai acontecer pela sua intimidade com o Senhor? Quando alguém vier falar alguma coisa para você, pedir alguma sugestão, opinião, você vai dizer para ele o seguinte: meu amigo, se eu fosse você, eu agiria desta forma. E essa palavra que é do Senhor, porque, irmãos, o Senhor vai
te usar de uma forma tão clara, você vai ter uma mente tão esclarecida, tão nítida, tão espiritual, que você vai discernir, porque a palavra fala, Paulo disse lá em 1 Coríntios 2, o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, qualquer assunto, porque é Deus que foi formado em nós, a pessoa de Cristo. Ninguém mais vai te enganar. Você vai ter poder e autoridade nas suas palavras. Você vai falar com autoridade, vai falar com intrepidez, vai falar com coragem, porque Cristo é a sua vida, o Todo-Poderoso se expressará através de você. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo maduro. Irmãos, hoje em dia, diante de algumas circunstâncias, nós temos vergonha de falar de Cristo. Então, presença dele, diz aqui, contemplando, buscando a sua face, buscando a sua presença. A presença dele está em nós, mas é passar tempo, isso leva tempo, irmãos. Começa lá com 15 minutinhos, meia hora, uma hora, de repente você está orando lá 4 horas. Ah, você ora 4 horas, o que você tanto ora? O que você pediu para Deus? Nada. Eu fui me deleitar no Senhor. Ah, mas e as coisas que você... Deus em Cristo há de suprir em glória cada uma das minhas necessidades. Eu estou me deleitando nele, e ele está satisfazendo o desejo do meu coração. É uma prática, irmãos, que todos nós podemos obter da parte do Senhor, irmãos. O problema é que nós temos preguiça, indolência. Nós precisamos avançar no Senhor, e Ele quer isso de nós. Ele está pegando junto conosco, Ele está nos dando todo o suporte, todo o alicerce. Nós temos a graça, o próprio Senhor, entende, irmãos? Para que a gente viva uma vida cada vez mais ascensional. Então, e essa glória aqui, essa glória, contemplando a glória do Senhor, mas o que significa contemplar a glória do Senhor? Ele é a glória, mas aqui o Espírito, através do apóstolo Paulo, nos manda contemplar a glória do Senhor. Contemplando a glória do Senhor, nós seremos transformados de glória em glória. Mas como que eu posso então contemplar a glória dele? Tem um texto aqui que Jesus ele trouxe para nós, Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler apenas o versículo 22, irmãos. João 17, 22. Olha aqui, irmãos. O que o Senhor Jesus Cristo fez com seus discípulos, está fazendo conosco. Agora você tem que se apropriar. Diz assim o verso 22, ele falando ao Pai. Olha, João 17, versículo 22, preste atenção e ore a respeito disso, para que você tenha essa experiência. Jesus disse, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Pai, a glória que tu me deste, eu transmiti para eles. Eu vim aqui a este mundo fazer tudo, claro, fazer a tua vontade, mas tudo para eles. Entende? E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Agora, de que maneira que essa glória foi transmitida? Se Ele é o Senhor da glória, Ele é a glória. Olha o 23. Eu neles. Lembra quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17? Quando de repente estava ali, a palavra fala que ele foi transfigurado. O que eles viram? O que João escreveu lá? Em João 1,14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. No versículo 16 ele disse assim, e todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E eles diz que viram a glória. Pedro fala que nós vimos a glória excelsa, quando no Monte Santo foi-lhe dada esta voz. Então, o que significa, irmãos, contemplar a glória? A glória veio para dentro de nós. Ele tem chamado-nos para um relacionamento com Ele, irmão. Contemple a glória dEle, você vai ser transformado de glória em glória. Mas nós queremos fazer coisas, e sei o que, fazer e tal. Não é nada disso, é desfrutar do nosso amado Senhor. É um relacionamento contemplando a glória dEle que é real. Ele habita em nós, eu neles e tu em mim. Aquela glória que é o próprio Senhor, lá no Monte da Transfiguração,
que Moisés contemplou, que Elias contemplou, você a tem dentro de você. Agora contemple, fala: Senhor, revela, mostra-me a tua glória. Os homens sábios, segredo para vocês aqui, os homens sábios vão buscar o quê? A revelação dessa glória. Abra lá em Êxodo, capítulo 33. Capítulo 33 de Êxodo, versículo 18. Êxodo 33, verso 18. O versículo maravilhoso nós temos aqui. Essa oração de Moisés foi estupenda. 33, verso 18. Primeiro que, olha só como é que Moisés orava, irmãos. Olha o verso 13, diz assim: agora pois, Êxodo 33, 13. Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Aqui Moisés está tipificando o Cristo. Agora, queridos, olha o 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Agora veja aqui. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Que oração, irmãos! Você acha que Deus mostrou a glória dele para Moisés? Claro que sim. Aqui, se você entrar no capítulo 34, a partir do versículo 5, você vai perceber que ele viu a presença do Senhor de costas, por uma fenda. Mas, irmãos, esse pedido aqui, ele foi atendido em realidade espiritual lá em Mateus 17, quando estava Elias e Moisés, falavam da partida dele. O que Moisés estava contemplando ali? A glória do Senhor, como os discípulos. A glória dele estava vedada pela sua carne, então ele rasgou o peito e viram aquele facho de luz, a glória de Cristo. Mostra-me a tua glória. Irmãos, Deus ouviu a oração de Moisés e atendeu. Agora, essa mesma glória que eles buscavam está em você, a não ser que você não tenha a vida de Cristo. Cristo é a glória de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Ele é o Pai da glória. Irmãos, como nós precisamos buscar isto. Agora, na radioterapia, é necessário muitas vezes isolar o paciente. O mundo tem muito que ensinar também. A palavra fala assim: examinai tudo e retende aquilo que é bom. E tem um rapaz que fazia ginástica com a gente, ele é radioterapeuta, não sei se é esse nome que é dado, mas ele fazia trabalhava com rádio, não com rádio, mas radiação de radioterapia. Ele falava como é que processava. Eu falei: olha só que coisa mais interessante, isso tem tudo a ver com o Senhor em nós. A presença dele, ela traz para nós uma radiação tremenda, e na radioterapia o paciente tem que ficar só para ser curado ali. Irmãos, qual é a lição aqui? Fica sós com o Pai. Ele é a verdadeira radioterapia. Ele é aquele que de fato e verdadeiramente cura. Então ele tem que ficar a sós. Queres ser curado? Cura-me, Senhor. Queres ser curado? Fique diante do Senhor a sós, e a radiação da sua presença certamente trará grandes benefícios para a sua alma. Abra aqui, irmãos, em Levítico, capítulo 21, estamos pertinho aqui. 21. Porque, irmãos, se nós não formos curados pela radiação do Senhor, não tem como vivermos uma vida a seus pés. Aqui ele diz o seguinte: e a lei para os sacerdotes. Na época tinham os sacerdotes escolhidos,
Hoje todos nós somos reino de sacerdotes. Essa palavra é para nós, mas nós sabemos hoje que ela é real para nós, está interpretada através do apóstolo Paulo, que a gente vai ver aqui depois do texto. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houve algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então não podia, estava doente, entende? E aqui depois, vocês verão a página aí, você vai perceber, versículo 23, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. A presença dele nos santifica. Cristo que opera em nós a santificação, aquela radiação maravilhosa. Então, na presença dele não pode haver pessoas doentes, nós somos sarados. E aquele perneto, só tem uma perna só, que teve que cortar por causa da trombose, não sei, alguma coisa, perdeu, o trem passou em cima da perna, sei lá, perdeu o braço, uma perna. Será que Deus vai aceitar um homem assim pela metade? Como disse o Simval, tem um livro muito interessante, Cativeiro Acabou. Ele cita de um senhor que falou para o pastor, porque o pastor fez um apelo lá, né, dizendo o seguinte: se você pode ser usado pelo Senhor, Deus vai lhe aceitar assim, do jeito que você é. Aí aquele tinha uma perna cortada e falou: Senhor, pastor, mas será que Deus vai me aceitar do jeito que eu sou? Por inteiro? Falta um pedaço aqui, não tem uma perna. Não, Deus vai lhe aceitar se você se lhe entregar por inteiro. Percebe? Deus quer tudo de nós, não importa, porque no reino de Deus não tem manco, tem pessoas saradas, curadas por Ele, para trabalhar por Ele. Deixa eu pegar o texto que vai ajudar os irmãos, lá em 2 Coríntios 4, 6, irmãos, nós já estamos partindo para o encerramento, dê mais pouquinho aí de paciência. 2 Coríntios 4, 6. Olha aqui o poder e a radiação que ele tem, irmãos, é algo tremendo. Diz assim: porque Deus que disse, 2 Coríntios 4, 6, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu. Aqui, Ele mesmo resplandeceu, a presença dele, a ideia de radiação, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, queridos, como eu já disse aqui anteriormente na introdução, que a radioterapia, ela é um tratamento que utiliza a radiação ionizante, que é de raio-x, que certamente vai danificar o DNA das células, destruindo ali o tumor ou impedindo a multiplicação das células cancerígenas. Agora, na cruz nós fomos magnetizados. Parece que é uma inversão da radiação. Ele nos puxou para Ele, fomos colocados em Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Claro, fomos colocados em Cristo e ali Ele matou o nosso câncer. Aquilo que nos separava do Pai foi crucificado e morto com Cristo. Então, pela ressurreição, vocês sabem, Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Qual que era o nosso grande problema, irmãos? Era o pecado. Em João 12:31, o Senhor disse assim: agora chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo, mundo das pessoas. Depois ele fala: eu, quando for levantado da terra, claro que uma pessoa sem Cristo, ela é morada de demônios. Então, fomos incluídos em Cristo, crucificados com Ele, estávamos em Adão, perdemos a nossa natureza, porque nós morremos para nós mesmos. O velho homem foi crucificado, foi morto. Então agora a casa velha de demônios foi destruída, porque o pecado, ela é uma entidade espiritual que habita no homem. Foi crucificado e foi morto, foi destruída. Então a casa de demônios foi para o chão. Mas pela ressurreição nós ganhamos uma nova casa,
O Senhor encontrou em nós um lugar de habitação. O espírito que estava morto, apagado, foi ascendido. Ele vos deu vida. Fomos ressuscitados junto com Cristo, estamos nele assentados nos lugares celestiais. Isto é maravilhoso. Irmãos, agora nós somos curados. Se você foi curado, qual que é a exortação bíblica que Hebreus traz para nós? Vamos lá para Hebreus capítulo 10, versículo 19. Irmãos, não é para a gente ficar com medo dessas coisas, irmãos. Veja aqui que coisa interessante. Hebreus 10, verso 19, diz assim, preste atenção, não tenha medo desta radiação, essa aqui não vai lhe fazer mal, muito pelo contrário, fará muito bem para a tua saúde espiritual, para a tua saúde física também, consequentemente. Diz assim, verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus já está lá, diante do Pai, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha que lindo, irmãos, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Corpo com água pura, água da palavra. Ele fez tudo por nós, irmãos. Então, qual é a nossa dificuldade? E entrar com intrepidez. Muitos entram lá assim, né? Senhor, eu determino. Não, meu irmão. Vá no Santo dos Santos. Leia depois o Antigo Testamento, naquilo que concerne ao trabalho do sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava além do véu, Santo dos Santos. O cuidado que eles tinham. Não podia entrar sem sangue. Tinha que lavar ali com a água, purificado tudo, entende? Era algo assim, uma vez por ano. Agora o Santo dos Santos está aberto para nós, entrar com intrepidez. Santo dos Santos, olha aqui o 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Queridos irmãos, que coisa! Agora, irmãos, quando de fato nós vivemos na presença do Senhor, nós estamos expondo a forças poderosas eternas. Tudo dentro de nós vai começar a se transformar quando nós tocamos a glória radiante que é emitida da face do Pai. Eu vou ler mais uns textos aqui para a gente encerrar. Abra lá no Salmos 84, versículo 11. Salmos 84, verso 11. 84, versículo 11 de Salmos. Olha que precioso. Versículo tão rico que diz assim. Eu quero chamar a sua atenção para essa primeira frase aqui, ó. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Sol aqui fala dessa radiação. Essa radiação que, humanamente falando, ela faz muito bem, né? Principalmente para homens aí depois de 50 anos. Eu acho que deve tomar pelo menos 20 minutos de sol, para que então a sua testosterona continue elevada, né? Senão você vai virar borocochô antes do tempo. O sol faz muito bem, mas aqui, irmãos, não é um sol, esse sol físico. O nosso Deus, olha só, versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Essa radiação aqui não é de ultravioleta, é uma radiação que, quando ela é incendida sobre nós, nos cura de tantas coisas. Então vá para Ele, irmãos, vá para Ele. O que o sol fornece? Calor, luz, energia e raios ultravioletas, não é? Vamos dizer, resumindo, radiação. Radiação. Nosso Deus é sol e escudo. Queridos, aqui o Salmo continua, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente.
Nenhum bem sonega aos que andam uma vida reta, uma vida de crucificado. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Queridos, passar tempo com o Senhor, viver uma vida ali aos seus pés é o procedimento mais eficaz de nós lidarmos com as nossas doenças crônicas da alma. Lembra de Êxodo 15, versículo 26, a parte B, que diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Eu creio que Ele sara. Eu creio que Ele é todo poderoso, irmãos. Irmãos, eu quero concluir dizendo que só uma preciosa minoria de pessoas, nesta era agitada e tumultuada, tem procurado essa intimidade com Ele, buscar a face dEle, porque na maioria dos casos, o próprio povo do Senhor parece um estouro de boiada, buscando uma agitação, um fogo que é estranho, que não tem nada a ver com o fogo. Ah, irmãos, mas nosso Senhor tem nos levado, tem nos conduzido a pastos verdejantes, na expressão lá do Salmo 23, 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas de descanso. Lembra que Amós disse lá em Amós 5, versículo 6? Buscai o Senhor e vivei. Buscar o Senhor e vivei. Então, irmãos, que a gente possa chegar diante do Senhor, orando: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra explanada nesta manhã. Teu Espírito interpreta para nós. Pai, não permita que Satanás rouba aquilo que foi semeado em nossos corações. Que ela encontre corações receptíveis à Tua voz. Fala conosco, Pai, durante essa tarde e à noite também. Em Cristo nós oramos.